Vamos abrir em 1 de Coríntios 11, 28. Vamos falar sobre a minha fé. A minha fé não tem a ver com a minha fé pessoal, mas tem a ver com cada um dizer a minha fé. A fé de cada um. Como estamos? Como é que estamos? 1 de Coríntios 11, 28. Primeira de Coríntios 11, 28. Esta análise que eu vos vou pedir para fazer é para cada um de nós tomar consciência de como estamos. Isto é muito importante porque, assim como nós, por exemplo, eu posso dar o exemplo, nós entramos para dentro de um carro, metemos o carro a trabalhar e olhamos para os manómetros a ver o que é que está, se está tudo bem, se há gasóleo suficiente para fazer a viagem, se o carro está a trabalhar bem, se não está a aquecer muito. Tudo isso é algo que nós fazemos normalmente. Mas será que analisamos a nossa fé? Será que vemos como estamos com Deus? Se estamos a confiar plenamente em Deus ou não? É preciso ter cuidado, porque muitas das vezes nós dizemos assim: não, eu confio em Deus. Glória a Deus que você confia em Deus. Então, e você não confia em Deus nas outras alturas em que você precisa dele? Aqui o que diz é 1 de Coríntios 11, 28. 1 de Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E cima coma deste pão e beba deste cálice. Claro que aqui estamos a falar de Santa Ceia. Mas começa por dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós saltarmos, pois, para o versículo 31, um pouco mais abaixo, 31, por causa disto, desculpem, 31, sim, porque se nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando entramos para dentro do carro, nós temos que ver se temos gasóleo ou gasolina suficiente para fazer a viagem. Nos carros elétricos temos que ver se temos bateria suficiente para fazer a viagem que vamos fazer. Se você vai orar por alguma coisa, vai confiar em Deus por alguma coisa, você tem a fé suficiente para poder ir? Você tem a fé suficiente para andar com Deus? Para confiar em Deus para aquilo que você está a pedir? Ou não? Não é por acaso que nós dizemos sempre para você se encher de Deus. Como é que se enche de Deus? Enche da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus, a forma como Deus pensa, a forma como Deus fala, a forma como Deus nos mostra que nós devemos andar. Para quê? Para nos ajudar a andar em fé. Porque senão nós vamos perder. Eu quero vos mostrar que a Bíblia fala várias vezes. Vamos a Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. E em Romanos 14, 23... Romanos 14, 23, no Novo Testamento, Romanos 14, 23. Aqui fala sobre o quê? Fala sobre a comida. Uns que dizem que comem carne, outros dizem que não comem carne, outras coisas. E então falava sobre isso. E depois Paulo termina, nesta carta aos Romanos, termina todo este contexto, falar sobre a comida, e diz assim, no versículo 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é por fé é pecado. Se você está a fazer uma coisa e não acredita no resultado que vai acontecer, você está a fazer uma coisa sem fé. Você está a pecar perante Deus. Você está a duvidar do poder de Deus para o seu assunto. Seja o qual for. Vou voltar a ler. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas,
Se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é por fé é pecado. E você fica a pensar, mas realmente aquilo, aquele outro, pois. Mas você sabe que a culpa de tudo isso não é do diabo, é nossa. Andar em fé ou não andar em fé não tem nada a ver com as circunstâncias da vida, com tudo o resto. Tem a ver com a nossa disponibilidade de buscar a Deus e querer buscar a Deus. Eu vou-lhe dar um exemplo, e comecei com o exemplo do carro. Você tem que ver se tem gasolina ou gasóleo. Mas se você agarra e vê que não tem suficiente e diz assim, mas hoje não me apetece em meter gasóleo ou gasolina. Hoje não tenho vontade. Você vai chegar a meio do seu percurso e vai ficar sem gasóleo. Sem gasolina. E depois? Não vai poder completar a sua obra, aquilo que você queria fazer, o sítio para onde você queria ir. Depois você diz, eu devia ter ido meter gasóleo ou gasolina. Eu devia ter ido pôr. Você percebe porque grande parte das coisas acontecem? Porque você não dedicou o tempo suficiente a estar com Deus, a buscar a Deus. E depois acontecem. Mas eu não pude. Eu não tive tempo. Eu não tive. Eu não sei o que é que lhe digo. Olha, eu decidi de fazer uma coisa. Eu decidi ter despertador. Você diz, o que é que isso tem a ver? É muito simples. Eu não preciso de despertador porque Deus me desperta. A hora que eu preciso, Deus me desperta. Normalmente sempre antes. E a vantagem de despertar assim, sabe qual é? Acordo com uma espertina tremenda. Se fosse o despertador a tocar, que ainda fazia ali, esticava-me todo e tal, mais 5 minutos e tal, e não sei o quê. Assim não preciso. É uma vantagem. O que é que nós temos que fazer? Eu não sei. O que é que cada um de nós quer fazer? Você quer andar com Deus ou quer andar com o mundo? Você vai ter que decidir o que é que quer fazer. Para andar com Deus, prepare-se, porque você tem que andar em vitória. Você, em todo o assunto onde estiver, em toda a circunstância que estiver a atravessar, você tem que vencer. Mas como é que isso é possível? Deus está na questão consigo. Se Deus está na questão consigo, você já é vitorioso. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Porquê? Por aquele que nos amou. Porque Ele nos amou. Deus quer fazer daqueles que eram vis e desprezíveis, aqueles que não venciam, torná-los vencedores sempre. Em tudo. Em todas as coisas. Eu acho impressionante, das histórias, das passagens bíblicas mais impressionantes para mim, sabe qual é? É do povo que sai do Egito. Um povo que sai do Egito, que murmura, que refila, que se queixa, e o que é que acontece? Morre no deserto. Porquê? Porque não se parava de queixar. Era queixas atrás de queixas, atrás de queixas. O que é que aconteceu? Morreu no deserto, porque Deus não anda com pessoas assim. Se você é daqueles que se queixa, ponha-se a pau. E não sou eu, é você lê e vai ver. Todos aqueles que murmuraram ficaram no deserto. Não entraram na terra prometida, morreram no deserto. A nova geração que entrou habituou-se a andar com Deus, habituou-se a vencer, habituou-se a confiar em Deus, a andar com Deus. É impressionante que esse povo havia uma troca de liderança e Moisés, eles sabiam que era um homem de Deus, um homem que recebia a direção de Deus e que dava ao povo a direção de Deus. E chegou a altura de Moisés sair, morrer,
e ficar outro em lugar dele, e no lugar dele veio Josué. Este homem que veio de novo, o povo disse para ele: assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. E sabe qual é a primeira coisa antes de uma batalha que Deus faz? Prova a eles que Deus estava com Josué. Manda os sacerdotes com a arca irem à frente, porem os pés dentro de um rio, e a água parou exatamente como parou no Mar Vermelho e abriu a água. E então todo o povo pôde passar para o outro lado, e depois os sacerdotes passaram para o outro lado e a água continuou a correr. Eles viram que Deus estava com Josué. E a partir daí obedeciam a tudo o que ele dizia. E é impressionante, cada vez que obedeciam, era vitórias atrás de vitórias. Glória a Deus. Por isso é que eu acho que a mim, de todo o livro, você se agarrar o livro de Josué, vai ver uma única vez onde ele perdeu. Porque um homem desobedeceu. E sabe o que é que ele fez? Esse homem desobedeceu? Matou a ele, a família dele e tudo o que era dele, destruiu tudo. E agora vamos andar a matar pessoas? Não, você tem que decidir na sua vida o que é que você quer fazer. Se você vê algo errado dentro de si, você tem que acabar com isso. E quanto mais depressa acabar com isso, mais vitória você vai receber. Se você não o fizer, você vai ser derrotado. Eu estou a falar sobre a sua fé. Embora o título diga que é a minha fé, mas é para cada um de nós dizer a minha fé. Como está a minha? Se você não o fizer, cada um de nós será julgado. Então, mas se você assim está a colocar em cada um de nós um peso maior. É isso mesmo. Há uma responsabilidade sobre si, porque você aceitou Jesus no seu coração. Você agora está no exército de Deus. E no exército de Deus é dado para ser um vencedor. Mas só pode ser o vencedor se você não se queixar, não murmurar, não passar toda a vida a queixar-se das coisas, porque não vai resultar. Você vai perder, você vai cair. No entanto, se não o fizer, se confiar em Deus e perante as circunstâncias, você diz sempre, mesmo que as circunstâncias sejam má, meu Deus é comigo, nada me faltará, nada de mal me vai acontecer. Você está a dizer a Deus, eu confio em ti. Eu sei que tu és poderoso o suficiente para resolver todas as qualquer situações. E sei que tu me vais libertar de todas elas. Fazendo isso, você se torna um mais que vencedor. A pergunta que eu fiz, que é o título da mensagem, é: a minha fé, como está a minha fé? Em Portugal existe um ditado que diz assim: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Você anda com Deus, você fica igual a Deus. Você cada vez vai estar mais parecido com Deus. Você confia no que Ele diz, anda em fé, tem vitórias, porque Deus é um Deus de vitórias. Agora, se você anda com o mundo, vai andar como o mundo anda. Sabe como é que é? Uma montanha russa. Ora tem altos, ora tem baixos. Ora tem altos, ora tem baixos. A sua dependência de Deus, prepare-se para ser abençoado. Você confia mais no mundo e faz o que o mundo faz, você vai perder. Eu não estou a dizer isto, eu estou a dizer isto por até experiência própria. Romanos 10, 17. Vamos lá abrir. Romanos 10, 17. O que é que você mais ouve?
Sabe que o homem é feito de uma particularidade impressionante. O homem e a mulher é feito de uma particularidade impressionante. O que ele ouve influencia o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. O que você ouve influencia todo o seu ser. Corpo, alma, espírito. Tudo é influenciado por aquilo que você ouve. Há pessoas que podem, por causa do muito treino que já têm de andar com Deus, podem ouvir certas coisas que não lhes faz diferença nenhuma, nem está tudo bem. Em Portugal também diz assim um ditado: os cães ladram, mas a caravana passa. As pessoas todas podem falar negativamente, dizer isto e aquilo e aquilo outro, desde que você se mantenha no seu rumo, na sua fé, na sua confiança em Deus, nada o vai abalar. Não é o que os outros dizem que conta, é o que você diz. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que é que você está a ouvir? Se você ouve as queixas dos outros, os problemas dos outros, as coisas dos outros, vê as coisas que estão erradas e deixa-se levar por isso, você não está a andar com Deus. Você está a andar com o mundo. A forma de resolver isso é começar a andar com Deus. Eu acho impressionante. Em situações de homens de Deus que agarram-se a Deus, confiam em Deus, para as circunstâncias serem mudadas. Eu já dei vários testemunhos de homens de Deus que fizeram mudanças. Um deles, por exemplo, estava no exército dos Estados Unidos e começou a orar para que ele pudesse as coisas serem modificadas. E o exército dos Estados Unidos mudou porque ele estava a orar sobre o assunto. As coisas mudam se você orar. As coisas mudam se você confia em Deus. Não, mas não tem acontecido. Quanto você já teve em fé? Um dia? Uma semana? Um mês? Vários meses? Um ano? 2 anos? 3 anos? Há quanto tempo você está em fé? Sabe, eu vou-vos dar vários exemplos. Um homem, Davi, o sacerdote vai ao pé dele, chamou a família dele toda, ele não estava lá, Davi, e Deus diz, não é nenhum destes é. E Davi entra, e quando Davi entra, o sacerdote Samuel disse, é este o ungido do Senhor. Ungiu para ser rei. E sabe o que é que acontece a ele? Nada. Ele não foi rei logo. Ele foi ungido para ser rei. E começou a andar ao pé de um rei. Foi perseguido por esse rei. Tentaram-no matar várias vezes esse mesmo rei. E 13 anos depois veio a ser rei. Josué, preso, levado para o Egito como escravo, trabalhou como escravo, acusado injustamente, foi preso e depois de preso, ao tempo determinado por Deus, escolhido por Deus, ele foi levado a primeiro-ministro de todo o Egito. Quantos anos levaram? Eu não tenho a certeza, mas foram muitos anos. Moisés, escolhido por Deus desde a nascença até aos 40 anos de idade, serviu e esteve perante o faraó como filho da filha de faraó. Aos 40 anos de idade, por causa de alguma coisa injusta que ele viu e agiu, fugiu para não ser morto. E teve mais 40 anos a pastorear ovelhas sem fazer nada para Deus.
até que chegou a altura de Deus o chamar. Tinha 80 anos de idade. Quantos e quantos homens de Deus não levaram tempo até obter aquilo que estava destinado para as suas vidas? O que é que eu quero dizer com isso? Que o que você quer vai levar montes de anos a acontecer? Não, não sei, eu não sei. Eu não sei o que é que Deus quer fazer. Mas você entenda uma coisa. Quando você está com fé num determinado assunto, você acredita em Deus para a resolução desse assunto, Deus vai resolver. A seu tempo, no tempo determinado, Deus vai resolver. Sem problema. Sem problema. Não é por acaso que a Bíblia diz, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isaías diz, em paz sereis guiado. Diz que haja paz no seu coração. Tudo está certo. Tudo está certo. Eu quero vos levar a Lucas 8:25. Lucas 8:25. É uma outra passagem. Lucas, Novo Testamento, Lucas 8:25. O que é que aconteceu? Jesus, estavam de um lado da margem, passaram para o outro lado, ou iam a passar para o outro lado, e Jesus adormeceu dentro do barco. E estando a dormir, levantou-se uma grande tempestade. Uma tempestade tal que era muito má. E então os discípulos foram acordar Jesus para lhe pedir ajuda. Jesus repreendeu os ventos e os mares e tudo se acalmou. E depois Jesus disse, e disse-lhes, onde está a vossa fé? Onde é que está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se ou admiraram-se, dizendo uns para os outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Mas vejam o que é que Jesus disse. Onde está a vossa fé? Porquê é que vocês não fizeram o que eu fiz? Porquê é que vocês ainda não perceberam que tem Deus convosco? Que cada um de nós tem Deus connosco. Pois nós somos o templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. Cada um de nós tem Deus dentro de si. Então, se tem Deus dentro de si, a nossa palavra tem poder. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Há a garantida que nada nos fará dano algum. Então, porquê é que vocês não fazem o que é suposto fazer? As circunstâncias não são boas a nosso favor. E o que é que nós fazemos? Acomodamos? Queixamos? Ou agimos? Não é tempo de fazer nada disso. É tempo de agir. Declarando que Deus é por nós. Ninguém pode ser contra nós. Declarando que as circunstâncias que se estão a levantar contra nós caem por terra e param. Agora mesmo no nome de Jesus. E para nós vêm bênçãos, bênçãos, bênçãos. Porque Jesus foi à cruz e levou a maldição que estava destinada para nós. Pare de ver as coisas pelo lado negativo. Por isso é que eu digo essas das coisas de Deus. E você vai começar a ver em todas as coisas mais do que coisas positivas. Você deixa de ver o lado negativo. O lado negativo é o lado da dúvida. O lado que as coisas não vão acontecer, que nunca mais acontecem, não vai dar. Esqueça, pare de fazer isso. Você não vai ser abençoado. Assim não. Você tem que ver as coisas pelo lado da fé, pelo lado da confiança, pelo lado que Deus está consigo, Deus o ama, Deus lhe deu o Filho e o vai ajudar em tudo. Jesus disse, onde está a vossa fé? O que é que vocês andam a fazer? Não estão a ter vitória
o que é que vocês andam a fazer? Andam a dar ouvidos ao mundo ou andam a dar ouvidos a Deus? Examine depois o homem em si mesmo. É porque isto é muito interessante, porque é assim como de fazer um plano de vida. Nós temos que pensar em tudo. Por exemplo, você vai fazer uma viagem e em minha casa existe o hábito, eu acho muita piada a isto, começou com um dos meus filhos a fazer isso, faz-se o quê? Uma lista das coisas que é para levar. É impressionante, fazendo essa lista, não falha as coisas. Eu podia ter levado isto, esqueci-me e tal. Não, não. Fazendo uma lista e pensando em tudo o que é para levar, é uma bênção. Nessa lista, olha, aqui está aqui, já está. A outra já está. Olha, pronto, já temos tudo o que é para levar. Glória a Deus, já podemos ir de viagem. Você está a entender? Portugal, ditado que diz: quem vai para o mar, avia sem terra. Você vai andar em fé, você tem que estar cheio de Deus. Fé não é magia. Esqueça isso. Não, eu espero que vai acontecer. Ouça, se você espera, nunca vai acontecer. Você sabe que vai acontecer. É diferente. A fé diz que você sabe. Você tem uma certeza que vem no interior. Você sabe de certeza absoluta. Isso é fé. É ter a certeza absoluta que aquilo que Deus disse é aquilo que Deus vai dar. Abraão sabia disso. Estava certíssimo que aquele que era poderoso, que Deus era poderoso para cumprir. Quer dizer, eu não sabia qual era a vontade de Deus e então não era da vontade de Deus e eu então não preguei a mensagem. Mas eu vou-lhes dizer uma coisa: a nós nos é dado o espólio desta vida. Isto quer dizer que nós temos direitos por herança de receber a bênção nesta terra. E se não estamos a receber, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Isto é uma outra mensagem que, a seu tempo, Deus me mostrará quando eu poderei falar, mas eu quero que você entenda uma coisa. Andando com Deus, Deus nos vai enriquecer, nos vai abençoar, nos vai dar tudo. Por isso é que ele diz, o que é que ele diz vou-vos abrir, espera aí, já vos digo, mas eu penso que é Mateus. É isso mesmo. Mateus 6:33. Diga lá outra vez. E rima, é verdade. Mateus 6:33. Jesus aqui estava a falar para toda a gente e estava a dizer: eu sei que vocês têm necessidades, eu sei que vocês precisam de comer, precisam de vestir, mas olhai para as coisas que Deus faz. Olhai para os lírios do campo, como eles se vestem, que nem Salomão, na sua riqueza, conseguiu ser tão bonito e estar tão bem apresentado como eles. Mas essa erva vai chegar a uma altura e vai ser queimada. Olhai para as aves do céu, que Deus as alimenta, e elas não passam fome. Então, não valem vocês muito mais que as ervas do campo e que os passarinhos? Então Jesus diz no versículo 6:33: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você está a buscar o reino de Deus? Ou está a buscar o reino desta terra? Se você acha que vai vencer este mundo fazendo as coisas que os outros fazem do mundo, você já perdeu. É garantido, já perdeu.
Agora, se você faz da maneira que Deus diz, e muitas das vezes a maneira que Deus diz é loucura total. É completamente diferente do normal. É nós acharmos que não, eu tenho que ir para a direita porque é pela direita e Deus diz não, vai pela esquerda. Como é que pode ser? Loucura. Pois é, mas o que é loucura para homens é bênção para Deus. Eu quero que você dependa de Deus e não das circunstâncias. Ouça, é impressionante. Nós, os portugueses, somos um povo de navegadores. E é impressionante que instrumentos criados por nós, inclusive, foram muito conhecidos em todo o mundo, e também a maneira de navegar também. Mas vocês sabem que muitas das vezes o mar, as marés, levavam o barco para um lado, mas umas velas com vento e um bem pequeno leme viravam o barco para o outro lado. Você entende que não temos de ir como o mundo quer, mas temos que andar porque Deus nos mostra e o que Deus quer. Não, eu tenho que fazer isto porque não, você não tem que fazer nada. Você tem que confiar em Deus. Posso-me lembrar de tanta coisa que aconteceu comigo em que eu não deixei as coisas acontecerem. Em que eu agarrei e orei para que as coisas modificassem e tudo foi para o sítio onde eu queria e como eu queria. Antes de eu sair, inclusive, da minha profissão antiga, antes de eu sair, me tinham dito que eu tinha de ir para um lado e disse, eu não queria ir. Mas eu não fui por fim-capé, por coisa. Eu sempre disse, eu estou à espera de ordens para mudar de um sítio para o outro. Fiquei sempre à espera. Essa ordem nunca chegou. Porquê? Eu não queria. Não, mas não fiz nada. Calado, sempre. Sempre a dizer, desde que chega a ordem, eu farei o que mandarem. Quando disseram-me a mim, não, você vai para ali. Tudo bem. E quando perguntava, então, mas você ainda não veio? Não, eu tenho que receber ordens para poder ir. Até agora eu não recebi ordem e nunca a recebi. Porquê? Porque eu não queria. Você entende? Não é quem tem poder que manda. Você tem que aprender isto. Nem é quem é que tem autoridade que manda. É quem tem autoridade divina que manda. E você tem que se habituar a isto. Decretando você alguma coisa, ser-te-á firme. E a luz brilhará nos teus caminhos. Você tem que confiar em Deus por aquilo que você ora e por aquilo que você decreta. Porque é isso que vai acontecer na sua vida. Mas você está disposto a isso? Está disposto a ouvir mais a Deus, sua palavra, do que a ouvir o que as pessoas dizem ou as circunstâncias dizem? A primeira coisa que os discípulos fizeram quando a tempestade se levantou não foi orarem, não foi repreender a tempestade, foi clamar a Jesus, chamar a Jesus. Por isso é que ele perguntou, onde é que está a vossa fé? Onde é que está a vossa confiança que Deus está convosco? Que Deus vos ama? Que Deus vos chamou para um trabalho? Onde é que está a vossa fé? Por isso é que o conhecimento maior e maior e maior da palavra de Deus nos coloca fé no nosso coração. Confiança neste grande e poderoso Deus, que Ele tudo pode. O que é que você diz sobre a sua saúde, por exemplo? Eu não digo nada. Então, se você não diz nada, também nada acontece. Mas às vezes eu queixo-me. Então, cada vez que você se queixa e diz uma determinada coisa, o que você está a dizer, você está a colocar fé nisso, está a estabelecer algo que não presta na sua vida. E a culpa não é de Deus, é das suas palavras.
No entanto, se você disser, epá, apesar de todas as circunstâncias, Deus está comigo, Ele me cura. Comece a dizer aos órgãos que não estão a trabalhar como deve ser no seu corpo e a decretar assim. O órgão tal, por exemplo, você está com uma dor no pé. Obrigada, Pai, que eu já não tenho dor no pé, ando perfeitamente, posso fazer todos os esforços, nada me dói, em nome de Jesus. Quantas vezes você deve fazer isto? Se eu fosse um médico, eu receitava 3 vezes ao dia. Mas como não sou um médico, eu lhe digo, ore 3 vezes ao dia. Você vai ver a bênção chegar à sua vida. E a dor do pé desaparecer. Porquê? Você está a decretar com a sua boca. Vai chegar uma altura que a confiança está no seu coração. E você já não está a orar, você está a ordenar que a dor saia no nome de Jesus. Cada um tem direito no seu corpo. Porque Deus permitiu que Jesus fosse à cruz em nosso lugar e pagasse o preço por todos nós. Em tudo na nossa vida. Agora, o que é que você quer fazer? Quer receber a bênção ou quer andar como o mundo anda? Quer receber a bênção ou ser derrotado a cada esquina? Ah, não, mas eu não estou a ser derrotado. Não. Espera um pouco e você vai ver. Eu não estou a decretar maldição contra ninguém. Eu quero que você entenda, se você não muda, coisas vão mudar. Se Jesus não estivesse lá no barco e não tivesse feito nada, eles podiam ter morrido na tempestade. Apesar de serem de Deus, apesar de serem escolhidos, apesar de tudo isso, nada lhes valeu, porque eles não tiveram fé suficiente para orar sobre o assunto. Se você vai a Deus e lhe pede ajuda, e você lhe diz sinceramente e reconhece a Ele que precisa mesmo de ajuda, Deus o ajuda. Mas isso vai acontecer durante um tempo, mas depois vai parar, porque Ele está à espera que você ande, não gatinhe. Porque você precisa de crescer em Cristo Jesus, porque Deus tem um plano para a sua vida e não o pode cumprir se você continuar a gatinhar. Gatinhar é para os bebês, não é para os homens e mulheres de Deus. Mateus 8:8. Estamos em Mateus, é só um bocadinho mais à frente, só um bocadinho. 2 capítulos mais à frente. Mateus 8:8. Já estamos em Mateus 8:8? Amém? Um centurião ouviu falar de Jesus. Este centurião não era um centurião qualquer, apesar de ser centurião e ser romano, ele era muito respeitado por todos aqueles que eram judeus, porque ele ajudava os judeus. Inclusive tinha um grande respeito pela religião deles. De tal forma que outros próprios, vemos em outras traduções, não foi em Mateus, acho que em Lucas, aparece outra tradução, desta mesma passagem, revela outra forma de falar, em que diz que outras pessoas vieram falar em nome dele. Portanto, era uma pessoa que era muito conhecida e amada. E ele próprio veio pedir a Jesus, não por ele, mas veio pedir por um criado dele. O que normalmente não era uma coisa que se via, pois um centurião era homem que comandava montes de homens e não se ia preocupar com um simples criado, que nem sequer era um soldado dele. Mas este homem preocupava-se. Preocupava-se com um criado. E foi ter com Jesus. E Jesus disse, eu vou contigo e vou dar-lhe saúde. O centurião responde a Jesus e diz isto. Versículo Mateus 8:8.
E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e diga este vai e ele vai, diga outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele o faz. E sabe qual foi a resposta de Jesus? E maravilhou-se Jesus, ou admirou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, fé é autoridade. Fé é confiança que, se forem ditas umas palavras, as coisas vão acontecer. Que palavras você está a falar? O que é que você está a dizer? Isso vai fazer com que você seja abençoado ou amaldiçoado. Não, mas eu não quero. Isto é a mesma coisa. Ouça, tenha cuidado, não meta o dedo ao pé do prego. E você diz: não, 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 mas tem que ser, é assim que eu fui habituado, é assim que eu sempre fiz. E você dá uma martelada e dá uma martelada no dedo. E a culpa é de quem? Do martelo? Não, é de sua. Sabe o que é que no versículo 13 diz? Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Cura, libertação, bênção, tem tudo a ver com o que você fala. Tem tudo a ver como você fala. Tem tudo a ver as ordens que você está a dar às circunstâncias. Se você não o fizer, você vai perder. E a culpa, eu volto a dizer, não é de Deus, mas é de cada um de nós. O que está a fazer. De bem ou de mal. Nós temos de decidir, de uma vez por todas, de ver como é que nós estamos em fé. Você vai andar e falar pelas circunstâncias, por tudo o que você está a ver que é mau? Ou vai andar por aquilo que você confia e andar com Deus? O que é que você quer fazer? Fica aqui a decisão. Você vai ter que decidir. Ou você vai continuar a enganar-se a si mesmo e não vai andar em fé. Ou você agarra e para de uma vez por todas e agarra-se a Deus, com unhas e dentes. Ouve o que Ele tem para dizer. Ouve, lê, enche a palavra de Deus. E a sua força, a sua fé vai crescer imenso. Então as circunstâncias, mesmo que vêm assim por um caminho, mas vão fugir por sete. Porque maior é que Ele está em si do que Ele está no mundo. Mas você tem que tornar aquele que está em si maior. E só o consegue fazer ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. De outra forma, se ele estiver pequenino, ele não é o maior dentro. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Fé é andar na confiança em Deus. Fé é saber que em todas as coisas Deus vai abençoar. É impressionante que os despojos de guerra muitas vezes foram utilizados, e na Bíblia aparece várias vezes, para construir a casa de Deus, para fortalecer a casa de Deus.
e fazer com que se possa espalhar o Evangelho, se cresça cada vez mais a casa de Deus. E é para isso que nós semeamos, para que cresça cada vez mais o Evangelho de Cristo. Para que cada vez mais e mais, para que se cumpra a vontade de Deus, que toda a criatura ouça o Evangelho, tome uma decisão e então virá o fim. Quando é que isso vai acontecer? Eu não sei, porque a própria Bíblia diz que não sabe. Nem Jesus sabe, mas só Deus Pai sabe. E para isso, nós temos que agarrar e com aquilo que Deus nos dá, abençoar o ministério onde nós estamos. Para que cada vez mais cresça a palavra de Deus. Para que mais e mais gente conheça o Evangelho. Mais e mais gente seja tocado pelo Evangelho. Em nome de Jesus. Portanto, vamos semear no nome de Jesus. Amém? Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Ora, teu nome. Pai, nós te agradecemos por ter a possibilidade de semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que és tu que enches a nossa boca de bens, sabemos que em todas as coisas tu que nos concedes a bênção. Por isso sabemos e acreditamos, já estamos abençoados pelas tuas mãos, pelo teu poder, pelo teu amor e que nada temos falta no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá todos, vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, realmente eu reconheço que eu preciso mais e mais de Ti. Reconheço que eu preciso mudar algumas coisas em mim. Reconheço que eu preciso da Tua ajuda. Reconheço que só Tu podes fazer a mudança na minha vida. Mas eu sei, Senhor, que operando Tu não há quem possa impedir. Eu sei, Senhor, que operando Tu, todos os que se tentam levantar contra mim vão cair por terra. Porque eu confio em Ti. Eu já sou abençoado. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. E eu vos espero no domingo, no nome de Jesus. Muitas bênçãos. Amém.